Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Hoje o meu convidado é o Rômulo, ele é palestrante, ele vai se apresentar para vocês conhecerem. Rômulo, obrigado, querido, bem-vindo, viu? Se apresenta para quem não te conhece, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse lugar tão incrível, esse lugar tão bacana, tão bonito, com tanta coisa gostosa, com tanta coisa maravilhosa, e tá falando para essa galera aí, essa galera incrível que tá vendo aí, sobre aquilo que eu mais amo, que é sobre pessoas. Então, as pessoas são combustível de tudo que existe hoje na vida, né? Eu trabalho com palestras, desenvolvimento humano para negócios, vendas, motivação, toda a parte de inteligência emocional, mas, como eu acabei de falar, eu trabalho com gente, com pessoas, né? E a gente vai falar sobre isso hoje aí para essa galera incrível. É isso aí. Pessoal, nós vamos estar falando sobre autoconhecimento, mas antes, como o Rômulo próprio falou, nós estamos aqui na Padaria Viana. Eu gostaria de chamar aqui o Daniel, ele é o proprietário, para falar um pouquinho sobre a padaria. Daniel, obrigado, viu? Tudo bem? Você deu espaço. Fala, querido. Prazer, viu? Bem? Sucesso pra você. Fala um pouquinho aqui pro pessoal conhecer aqui a padaria, convida o pessoal, abaixa um pouquinho para você sair lá. Fala pessoal, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui hoje. Quem quiser conhecer a Viana pode vir aqui, é Bernardino de Campos, avenida, né? Bernardino de Campos 334, aqui no Paraíso. Estamos a 150 metros do metrô, 24 horas por dia, para recebê-lo aqui com o maior prazer. E agradeço a presença de vocês. É um prazer receber o seu podcast e receber o nosso amigo aqui para falar do melhor pão de queijo de São Paulo. É cliente, descobrimos agora. É um prazer conhecê-lo, Rômulo. Prazer é meu. Sucesso a todos. Maravilha. Valeu. Obrigado, viu? Fiquem à vontade aí. Maravilha. Tamo junto. Tudo de bom. Maravilha. Isso aí, pessoal. Então, venham conhecer a Padaria Viana aqui. Vou colocar todas as informações para você, o endereço e o Instagram para vocês também conhecerem. Bom, Rômulo, eu queria falar com você então sobre autoconhecimento. Vamos falar um pouco sobre isso. Em diversas conversas que eu já tive com pessoas, sempre cai no mesmo assunto. As pessoas precisam ter o autoconhecimento. Autoconhecimento, tá bom. Mas a minha pergunta é, como que eu vou ter autoconhecimento? Tem algum curso que eu faço para ter autoconhecimento? Eu preciso ler algum livro? O que eu preciso fazer para ter autoconhecimento? Cara, vamos lá. Eu digo que é o seguinte, o autoconhecimento, ele é uma base, né? Ele é um colchão de todas as outras coisas. O que é o autoconhecimento que muita gente fala? A própria palavra já explica, você se conhecer. Certo. Então é você olhar para si. E aí, tem muita gente que vem de um mapa do autoconhecimento. Aí tem N informações, N livros que falam sobre isso. Mas de onde saiu? Vamos entender um pouquinho a base. De onde saiu essa nomenclatura, né? Tem um cara chamado Daniel Goleman. Não sei se você já ouviu falar, que eles falam que é o pai da inteligência emocional, né? Desde a década de 60, de 70, já vem se estudando sobre o comportamento humano, as pessoas já vêm lançando livros e conteúdos sobre isso, só que o Goleman foi o cara que mapeou tudo isso e colocou, acabei de falar do pão de queijo, olha aí, olha que coisa incrível. Obrigado, amigo. E aí, o Goleman foi o cara que trouxe tudo isso de uma maneira muito mapeada, de muito leve, para você se tornar uma pessoa melhor. Mas se eu posso dar uma sugestão para vocês, o autoconhecimento é você se conhecer. Então assim, cara, o que faz sentido para mim, o que não faz, o que dói aqui dentro, o que não dói, o que aquece aqui o meu coração, o que não aquece. Aquecer eu estou falando de uma forma metafórica, mas o que te deixa feliz, o que te incomoda na vida? Tem muita gente que não sabe o que quer. E saber o que quer é um grande desafio. Só que a gente só descobre aquilo que a gente quer quando a gente também entende aquilo que a gente não quer. Interessante. Isso é bom. Olha que profundidade isso daí. A gente só descobre aquilo que a gente quer quando a gente tem certeza daquilo que a gente não quer. Então, aquilo que não faz mais parte de você, aquilo que dói em você, você começa a viver uma vida muito mais leve. Você começa, Marcos, a aprender a falar não. E falar não é libertador. E você começa a entender aquilo que faz sentido na sua vida. Porque nós somos ensinados de que a gente tem que ser bom em tudo, de que a gente tem que
dá conta de tudo. Isso é a maior balela que inventaram, isso é a maior hipocrisia que inventaram. Quando você descobre, entende o poder do autoconhecimento, você começa a ficar muito mais assertivo, mais assertiva nas suas convicções, naquilo que você realmente quer fazer e que é bom em fazer. Entendi. Respondi a pergunta? Sim. Por que eu estou falando isso? Você falou sobre essa questão do que a pessoa quer, o que ela não quer, porque eu já ouvi até muitas vezes assim: ah, fulano, você quer tal coisa? Você gostaria de fazer tal coisa? Não, mas eu não quero tal coisa. Não, eu não perguntei o que você não quer, perguntei o que você quer. E às vezes a pessoa ela nem sabe, porque muita gente fala assim: não, claro que eu sei que eu quero. Eu quero casar, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma faculdade, é claro que eu sei que eu quero. Então, muitas pessoas podem usar isso como argumento. Isso seria um autoconhecimento ou não? Ou seria algo muito mais profundo ainda? Não, eu vejo que é o seguinte, ô Marcos, só o fato dela saber aquilo que ela não quer já é um ponto. Não necessariamente ao final da trajetória, mas já é um ponto. Tem pessoas que não sabem o que querem e não sabem o que não querem, são simplesmente levadas pela vida, pela situação, pelas pessoas, e aí você vira um fantoche, né? Já parou para ver, parece muito engraçado quando você está com um grupo de pessoas e aí vocês vão comer uma pizza, vão pedir uma pizza, 1, 2 pizzas e tal. Ah, que sabor que você gosta? Tanto faz. Parece uma besteira, mas a pessoa ela não tem uma... Tudo bem que você coma, eu acho que até vale o argumento de não, eu não quero ser o cara que vai colocar um empecilho, eu não quero ser o cara achar, tudo bem, mas você pode dar uma opinião, olha, eu gosto, um exemplo, eu gosto mais de 4 queijos, mas eu como qualquer uma das outras que vocês trouxerem, para mim não tem, aí tudo bem, você já colocou, né? É diferente do que a pessoa nunca colocar. A pessoa não opina em nada na vida. Na casa dela não tem, parece que não tem brilho. Não tem o poder de decisão, poder de escolha. Mas por que você acha que a pessoa é dessa forma? Você acha que ela foi oprimida, ela tem algum trauma, ela tem medo de falar e as pessoas julgarem, alguma coisa aí assim? A gente começa... Aí lá atrás, bem lá atrás, quando essa pessoa era criança, e não necessariamente isso aconteceu, mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, muitas dessas causas vêm sim de uma infância de opressão. Então a gente foi ensinar, nós somos de uma geração de que a criança não tem voz. E eu aí vou fazer um parênteses aqui. Você acha que a criança não tem que ter limite? Muito pelo contrário. Muitos desses problemas que tem nessa geração atual foi por falta de limites. Eu acho que a criança tem que sim ter um limite. Só que existe uma linha muito tênue entre você impor um limite para a criança e você oprimi-la ao ponto de gerar feridas emocionais. Então, nós somos de uma geração de que criança não tinha voz. Acabou, você vai sentar aqui, você vai comer o que tem, você vai não sei o quê. Isso mesmo. E existe uma grande discussão até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, entendeu? Isso dá um limite para o ser humano, sim, mas acho que você também tem que dar voz para essa criança que vai se tornar um adulto. E aí entra isso vai causando um medo inconsciente, uma ferida emocional tão forte, tão profunda, que essa criança vira um adulto sem voz, com medo. Se ela falar, o que as pessoas vão pensar? Sim. Às vezes, medo da rejeição é um medo muito profundo que assola a maior parte dos adultos. Poxa, se eu me colocar a minha vontade, o que as pessoas vão pensar? É um medo inconsciente. Pode ser que se eu colocar a minha vontade, eu possa ser abandonado. Às vezes essa criança não foi nem ela não foi nem tão oprimida assim no sentido de não colocar as suas vontades, mas essa criança inconscientemente se sentiu abandonada quando era criança. E aí ela se torna um adulto, né, com medo da rejeição. Então, se eu colocar a minha vontade, se eu colocar o meu desejo, pode ser que eu não seja amado, pode ser que eu não seja mais tão legal, então não vou colocar. E eu vou ficar quietinho, vou passar despercebido. Talvez essa criança
tenha tido muito confronto quando era criança, muita briga na casa, muita pancadaria, não só física, mas emocional, né, de discussão dos pais, essas coisas. Não, eu não vou colocar o meu desejo, porque pode ser que isso gere um confronto, e eu não quero gerar um confronto. Então tudo isso que eu estou falando, todos esses medos, não necessariamente eles acontecem, mas são medos inconscientes. E como é que eu tomo consciência disso? Através do autoconhecimento. Entender, parar e analisar todas as situações da minha vida. Porque quando eu começo a fazer isso de maneira consciente, devagar, repetitivamente, isso daí vira um hábito. Eu começo a adotar novos comportamentos que começam a refletir para outros campos da minha vida. Você falando sobre essa questão da criança, né, na casa dela, ela vai crescendo, sempre se omitindo, né, de alguma situação, seja uma comida, seja um gosto, uma preferência. Será que essa pessoa, quando ela começa a se autoconhecer, ela começa a ver uma pessoa que ela não gosta, ou uma pessoa que ela fala assim, nossa, mas essa pessoa que eu sou é uma pessoa horrível, uma pessoa que não tem opinião, uma pessoa que aceita qualquer coisa, ou seja, ela talvez prefira manter aquela redoma ou manter uma aparência, porque ela não quer lidar com as dores, com as feridas. Com o eu dela, porque ela falou, não, isso é muito feio, tem muita coisa ali que vai doer, então é melhor deixar, vamos manter uma aparência que eu sou uma pessoa super legal, porque eu aceito tudo, todo mundo gosta, todo mundo me chama, do que eu ir lá cavucar, porque se eu me autoconhecer, eu vou ver que eu não sou aquela pessoa tão legal, né? Muito, muito importante esse ponto, Marcos. Você já viu a expressão jogar a sujeira para debaixo do tapete? Sim. Né? Metaforicamente falando, quando você vai varrer a sua casa, é muito mais fácil você levantar o tapete e jogar aquela sujeirinha ali, né? Do que você arrancar o tapete, limpar tudo e depois colocar o tapete de volta. Sim. Só que, se você faz isso uma vez, faz isso duas, faz isso três, vai chegar um ponto que aquele teu tapete vai estar tão podre, tão cheio de sujeira, tão cheio de impureza, que quando você tirar e arrancar, para você conseguir limpar tudo, cara, vai tempo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso. Então, inconscientemente, é muito fácil, né? Eu sempre falo para todo mundo, toda mudança, toda vez que você vai se conhecer e vai mergulhar dentro de si, ela causa uma espécie de dor, de incômodo. Só que é essa dor, esse incômodo, que vai fazer você acessar todas as suas questões, recontextualizar, dar um novo sentido àquilo que você viveu, né? Para você seguir de maneira mais leve, de maneira mais feliz, de maneira mais pujante na sua vida. Então, eu digo, tem uma frase muito, muito bacana, que o caos precede a ordem. Então, às vezes, você precisa mergulhar nesse caos, né? E da sua escuridão vem a luz. Então, só acessa a luz quem é capaz de enxergar a escuridão. Só acessa a cura quem é capaz de mergulhar nas feridas. Então, para quem está assistindo, eu gostaria de falar para você que não vai doer. Não, vai doer. Vai. Mas eu vou te falar que tem um caminho muito gostoso, muito belo depois dessa dor. Né? Então, depois de toda a chuva, de toda a tempestade, vem um sol maravilhoso pela manhã. Então, assim, vale a pena mergulhar. Agora vamos falar no caso daquela pessoa que teve um trauma muito forte, seja ele qual for, Sim. E isso está impactando a vida dela. Não vamos nem colocar a questão de dizer não. Vamos colocar uma situação muito onde forte. A pessoa... a gente estava conversando um pouco antes sobre aquela pessoa que você vê que tem um potencial, mas a pessoa não consegue se desenvolver. Parece que ela fala, eu não sei o que é, mas toda vez eu me auto-saboto. Por exemplo, eu estou para ter uma promoção, eu faço alguma coisa e eu perco. Eu estou para conquistar alguma coisa, eu faço alguma coisa e eu perco. Fica nesse loop. A pessoa fala, não é possível, parece que eu tenho alguma maldição, alguma coisa. E ela fica assim, não consegue andar. Eu vou responder duas coisas dentro de uma só. Você me fez duas... Você falou um termo que eu gosto sempre de combater. Autossabotagem. Você sabia que a autossabotagem não existe, né? Não? Muitas pessoas usam esse termo de autossabotagem, mas ela não existe. Eu vou te explicar o porquê. A programação neurolinguística,
ela fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento, por mais que seja às vezes maléfico, ele tem uma intenção positiva de te proteger, do seu inconsciente. Então, a autossabotagem é o quê? É o seu inconsciente entendendo que aquela situação que você precisa realizar, ou aquela tarefa que você precisa realizar naquele momento, não é tão importante quanto o seu descanso, por exemplo, quanto estar com a sua família, por exemplo. Claro que você precisa realizar essa tarefa, Sim. mas o seu inconsciente não entende que essa tarefa, naquele momento, é mais importante. Então, o seu cérebro, o seu inconsciente, ele não vai fazer nada para você que seja maléfico, com o objetivo de te prejudicar, por mais que aquilo te prejudique. Quando você come em excesso, esse comportamento te prejudica. Só que naquele momento, o seu inconsciente entende que aquela comida vai suprir algo que está faltando. Então não existe essa questão do comportamento te prejudicar. Por mais que ele te prejudique, esse comportamento, né, ele tem por trás uma mensagem diferente. Ele tem por trás um caminho de que... E aí eu vou entrar na pergunta raiz que você me fez. Né? Como é que a pessoa que tem um trauma muito grande, como é que ela vai conseguir sair desse buraco, vamos falar assim, que ela está inserida, ou que ela foi inserida, né? Através de ajuda profissional. Tá. Aí a gente entra também num conceito muito amplo, porque hoje existem muito pseudo-profissionais, né? Aí eu não vou falar sobre as pessoas, eu posso falar sobre aquilo que eu entrego, porque seria muito antiético da minha parte, e eu não posso falar do vizinho dos outros, eu posso falar daquilo que eu entrego. Certo. Mas assim, procure sempre, se cabe uma sugestão, procure sempre um profissional formado, com bom registro, com depoimentos de pessoas que já foram atendidas por esse profissional, né? Quer dizer que profissional novo não é bom? Não, tem gente nova, tem uma galera nova excelente, mas procure pesquisar sobre essa pessoa, procure pesquisar sobre os métodos dela, o que ela te entrega, e procure a ajuda profissional. Eu mesmo, como palestrante, como mentor, eu tenho os meus mentores, eu tenho as pessoas que me ajudam, porque tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, que a árvore, ela dá fruto para fora, não para si. Só que ela é alimentada pelo terreno, por outros seres vivos, né? Então é assim a nossa vida. A gente, como trabalha com desenvolvimento humano, eu também preciso procurar outras pessoas que me ajudem nas minhas questões, que me ajudem nas minhas dores. Pegando o gancho que você falou, que é dependendo da situação, a pessoa precisa de um profissional. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco disso. Puxa, o fulano, ciclano e beltrano nunca precisou de ajuda, mas eu preciso. Logo, nossa, eu sou um cara muito ruim, né? Porque eu preciso de uma ajuda psicológica para lidar. E o outro nunca precisou. Ou talvez ele também tenha tido seus traumas e ele conseguiu vencer, ele conseguiu fazer. E eu preciso ir por um psicólogo. Eu achava no começo, um tempo atrás, eu achava que psicólogo eu era não pra sou doido. louco. Eu não sou louco, então logo eu não preciso de psicólogo. Ainda assim, que eu já entendo que não tem nada a ver, eu falo, puxa, mas será que eu não consigo me curar sozinho? O cara conseguiu, porque eu não consigo. Vamos lá. Só aí é uma questão que você me mostra. Como é que foi a tua infância? Vamos falar do Marcos em si. Foi uma infância de muita comparação? Não muito, até que entre os seus pais, irmãos. Com relação... os seus pais comparavam você com seus irmãos? Não ou muito, com outras pessoas? Porque o fato da sua fala me mostra que você está se comparando com outras pessoas. Sim. Total, né? Sim. Mas o que acontece? Nós somos seres humanos diferentes. Nós tivemos vivências diferentes. Nós tivemos histórias diferentes. Nós somos criados em ambientes diferentes. Logo, nós vamos ter vidas diferentes. E a gente não pode, não deve se comparar com ser humano nenhum. Claro que eu posso me espelhar.
poxa, eu acho tão bacana aquilo que o Marcos faz, deixa eu entender como é que ele faz, deixa eu entender de onde saiu isso, deixa eu entender qual foi o caminho que ele percorreu para dentro da minha realidade, se fizer sentido para mim, eu trilhar o meu caminho. Isso não significa que eu não deva me espelhar em ninguém, não devo escutar a história de ninguém, muito pelo contrário. Agora, eu 100%, eu não vou me comparar com aquela pessoa porque eu sou diferente. Agora, se cabe, e aí também o seu discurso vem por conta de uma questão que nós, homens, da nossa geração para trás principalmente, fomos muito ensinados de que homem não se emociona, de que homem não deve olhar as suas questões emocionais, de que homem não deve olhar para as suas dores, de que isso é balela, de que aquilo... E aí acaba criando dentro do homem uma barreira para esse autocuidado muito forte. Quando ele vai olhar para isso, é quando essa questão está tão forte, tão enraizada, essa dor está gritando tanto, que ele já está naquele lugar, aquele M bem grande, que eu não vou falar aqui, né? Então ele já está ferrado emocionalmente. Agora, se cabe um conselho, eu sempre falo para todo mundo, a terapia ela tem que fazer parte da sua vida quando você está bem, não é quando você está mal. Não faz muito sentido, né? Por quê? Ela vai te ajudar e te dar um novo insight, porque a gente aprendeu que a terapia é quando você já está mal. De fato, ela vai te ajudar muito nesse sentido. Mas você não precisa estar no fundo do poço para você procurar uma terapia. Para você entender. Quando você faz terapia, principalmente quando você está bem, ela te torna o caminho muito mais leve e faz com que você não chegue naquele lugar ruim. Faz com que você se entenda cada vez mais. Porque vai vir uma pessoa especializada, com ferramentas, claro que ela vai conhecer a tua história e dentro disso ela vai te sugerir alguns caminhos, algumas escolhas. Por quê? Porque todo mundo, a gente gosta, às vezes você tem aquele amigo que você gosta de conversar, você gosta de contar suas questões, mas existe uma pessoa especializada para isso. E o teu amigo não é o teu terapeuta, não é o teu psicólogo. Por mais que aquele papo de amigo do futebol ou num bar seja um papo terapêutico, isso não é uma terapia. Então eu sempre falo para todo mundo, procure, faça terapia. Muito bom. Bom, pessoal, se vocês conhecem alguém ou se você tem o mesmo pensamento ou tinha o mesmo pensamento, fica aí a dica que ele deu, que ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem a sua história, certo. Cada um tem a sua vida. Eu vou pegar a ficha aqui que caiu, eu estou incomodado com essa ficha. Não, vai ficar tranquilo. Não vou mexer mais. Eu queria falar com vocês, mudar o caminho agora para a questão de confiança. Legal. Atualmente a gente ficou sabendo sobre aquele caso, né, de 2 amigos que foram para uma trilha no final do ano e que a moça acabou deixando ele lá, ou enfim, e ele acabou ficando e 5 dias depois ele voltou, né? E apareceu agora, eles foram se encontrar, ele super sério, assim, ela foi lá falar, ele até entregou uma bolsa com uma coisa e ele falou, olha, nossa amizade acaba por aqui, se encerra por aqui. Ele falou bem assim para ela, complementaram e acabou. Ou seja, ele provavelmente vai ter muita dificuldade, eu imagino, tá? Não sei, de confiar de novo em alguém. Ele conhecia essa pessoa há uns 2 meses, conforme ele falou, e eu fiquei pensando sobre isso, a questão de confiança, porque hoje a gente vive num momento que assim, a gente fica desconfiado de tudo, infelizmente, por sérios motivos. Você recebe um WhatsApp, você fala, opa, peraí, recebe uma ligação, você fica desconfiado. Aí quando a pessoa traz sua confiança, como aconteceu com esse rapaz, vai ser muito mais difícil ele lidar, confiar numa outra pessoa. O que você pode falar sobre a questão de confiança, de uma forma geral? Eu dei esse exemplo só Você já deu o exemplo, já meio que explicando ele, né? A confiança, ela se constrói com o tempo, né? E hoje as relações, infelizmente, estão cada vez mais vazias. De uma certa forma, como você falou, fica difícil, né? Desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra desafiador. Você confiar em alguém. A partir do momento que essa confiança é quebrada, cria-se sim uma cicatriz,
Mas a grande questão, e aí para todo mundo que está ouvindo, que teve a sua consciência quebrada, a sua confiança quebrada, a questão de que, como eu falei na questão passada, né, todas as pessoas são pessoas diferentes. E não significa que uma pessoa que quebrou a sua confiança, todas as pessoas vão quebrar a sua confiança. Aí é um processo. Claro que esse cara ele vai precisar de um processo também, de uma ajuda terapêutica, para ele entender que nem todas as pessoas são como essa pseudo-amiga que ele tinha e que traiu a confiança dele, e que poderia ter resultado na morte dele. Também existe eu não estou aqui julgando essa questão, não sei exatamente o que aconteceu nesse momento da trilha, mas eu sempre falo que existem 3 verdades. A verdade de um, a verdade de outro, e a verdade como um fato isolado, que geralmente é um tiquinho de cada um. Né? Sempre quando você tem um conflito, né, de 2 pessoas, uma pessoa vai contar uma história, uma versão, a outra pessoa vai contar outra versão, e você, como uma pessoa mais sapiente, né, mais inteligente emocionalmente, você tem que analisar de fora e entender o contexto geral para você exatamente ter uma certeza daquilo que aconteceu. Mas, voltando a essa questão, sim, de fato essa pessoa vai ter mais dificuldade, porque ela é um ser humano, né? Dificilmente ela vai de cara confiar em alguma outra pessoa, alguma outra amizade, mas é muito importante ela entender, e aí a terapia vai ajudar muito ela, entender que todas as pessoas merecem sim, de uma certa forma, um voto de confiança, mas não confiar 100%, também vai confiando, vai soltando devagarzinho, né? É como se fosse uma corda, né? Um carrilho, você vai soltando devagar, né? Pra quem é da época antiga que soltava pipa, né? Você tinha como é que chama? Você falou agora o carretel, isso. Você não solta de uma vez, senão a pipa vai embora, vai soltando devagar, e aí você vai confiando, como todo trauma na vida, como toda questão que já passou. Ela vai te gerar cicatrizes, mas essas cicatrizes vão fazer com que você, não é para você nunca mais se movimentar, nunca mais fazer nada. Essas cicatrizes vão fazer você olhar e entender quais os cuidados que você precisa tomar, quais as questões que você precisa avaliar. Entendi. Porque senão você vai virar uma pessoa incrédula da vida, e não existe muita pessoa do bem, existe muito ser humano do bem. Porque eu acho esse discurso muito frio, vazio, de que o ser humano está perdido. Não, o ser humano não está perdido não, o ser humano está do bem. Acho que tem muita gente boa ainda. Eu tenho sim esperança, e eu acredito que a gente pode sim trabalhar nas pessoas para isso. Você pode ver que geralmente essas pessoas que têm esse discurso vazio, esse discurso frio, nunca fizeram nada para ajudar o ser humano a se desenvolver mesmo numa essência. O ser humano está perdido. Tá, legal. Então o que você faz para salvar o ser humano? Já que está perdido, ou você simplesmente desiste? Muito fácil, né? É muito fácil você só jogar a toalha e falar assim, que se dane o ser humano. Agora, o que você tem feito? Porque apontar é fácil, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão de autocrítica, porque tem a questão do autoconhecimento. Então, beleza, a pessoa se conheceu. E aí tem um pouquinho daquilo que a gente falou. Mas ela vai começar a se criticar. Ela vai... a gente pode colocar isso como... o autoconhecimento e a autocrítica, a gente pode colocar isso que um é o oposto do outro, ou não? Eu acho que não necessariamente o oposto. A autocrítica, aí tem uma grande questão, porque você se criticar ao ponto disso criar uma barreira é maléfico. Agora, essa autocrítica acompanhada de uma autoavaliação, existe um conceito totalmente diferente. Sim. Porque eu vejo, e até na raiz da palavra autocrítica, eu vejo como algo pejorativo. Eu estou me criticando e eu estou no autoflagelar, porque eu não sou bom para isso, sabe? Porque eu não sou... E não é mesmo. Tá tudo bem. A gente foi ensinado que a gente tem que ser bom em tudo, isso é balela, isso é idiotice. O ser humano não é bom em tudo. Tem um monte de coisas que o Marcos não é bom e tá tudo bem.
tem um monte de coisas que o Romulo não é bom e tá tudo bem. Agora, também tem um monte de coisas que o Marcos é bom. E também tem um monte de coisas que o Romulo é bom. E que ótimo. Quando eu entendo isso, eu começo a ficar muito mais assertivo. Ah, mas e aquilo que eu não sou bom? Aí você tem que fazer uma autoanálise para ver o quão isso é importante você se desenvolver e se você precisa de uma certa forma se desenvolver naquele assunto, ou se existem pessoas muito melhores que você nesse assunto, que podem fazer o que precisa ser feito 10 vezes melhor que você, num tempo muito mais rápido e sai muito mais barato. Uau. Entendeu? Então, o autoconhecimento que provoca isso, essa autoanálise. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo vou trazer mais tangível. O Rômulo é um cara organizado para algumas coisas, mas ele é um cara desorganizado para um monte de coisas. O Rômulo é um cara muito criativo. Para trabalhar com palestras, eu preciso ser um cara muito criativo e trazer as minhas questões, esses assuntos, igual a gente estava falando antes de vir gravar, né? A minha mente funciona numa velocidade muito rápida para trazer soluções e raciocínios e tudo que a gente está conversando aqui hoje é sem pauta, é um papo que você está trazendo sem um roteiro específico, né? Que é o que eu gosto mais. Agora, geralmente essas pessoas muito criativas, essas pessoas muito, sabe, elas tendem a não ser tão organizadas. Então, essa questão da organização, eu tenho, eu brinco que é o meu tendão de Aquiles. Então, eu procuro ter atitudes que vão me ajudar um pouco nesse processo de organização, né? Então, na minha casa, tem a menina que faxina minhas coisas lá, né? Eu sou casado, então a minha esposa é mais organizada que eu, então ela sempre está me ajudando nesse processo, no meu escritório. Eu brinco que tem a minha baguncinha lá, que eu falo assim, cara, nessa não mexa, porque eu preciso saber onde está. Você se encontra. Eu me encontro, mas eu sei que eu preciso dessa pessoa. Então, na minha empresa, por exemplo, eu já tenho algumas pessoas que me ajudam em alguns setores, que me ajudam a ter esse processo de criatividade. Então hoje no Instagram eu tenho uma empresa que cuida do meu Instagram, porque tudo que eu preciso preparar de conteúdo, eu que trago na minha cabeça, eu que converso com o pessoal, a gente alinha e faz um escopo todo daquilo que eu quero passar como mensagem e eles traduzem aquilo muito melhor que eu, muito mais rápido que eu e muito mais barato, porque a minha hora produtiva, né, custa caro. Só que a grande questão das pessoas é que elas não querem pagar o preço, elas não querem investir, terceirizar, elas são autocontroladoras a um ponto de o cara não entender que a hora produtiva dele, a hora de trabalho dele vale muito mais do que ele ficar colocando a mão na massa. Sim. Ele também não se desapega do operacional, porque na cabeça dele não vai ficar bom quanto ele fizesse, e às vezes fica muito melhor. Isso é um ego aflorado de que ele é o bom em tudo, de que ele tem que ser o fodão em tudo, e muito pelo contrário. Então você pode ver que através de uma questão, através de uma pergunta, existe uma raiz muito mais complexa de várias coisas que estão escondidas por trás disso. Bom, eu queria agora falar um pouco sobre a questão de quem é negativo. Porque tem aquelas pessoas que a pessoa fala assim, esse cara é positivo demais. Sabe aquela pessoa que incomoda? Existe um termo positivo, existe, né? Um termo que está sendo muito usado como a positividade tóxica. E aí está sendo até discutido aí na psicologia como algo também negativo. E aí tem a pessoa que é negativa, ou seja, ela vê tudo vai dar ruim. Ela sai de casa pensando que vai ser assaltada, ela acha que vai perder o ônibus, ela acha que vai perder o emprego, ela acha que as pessoas não gostam dela, ela acha, enfim, tudo. E aí, obviamente, as pessoas se afastam, né? Pô, cara chato, né? Não vou trocar. E aí ele começa a se martirizar. Eu sou ruim mesmo, nossa, você entende? Céus, começa a ficar uma... O autoflagelo. Pelo negativismo. Sim. O que você pode falar nisso para ajudar as pessoas que Cara, passam eu digo por o isso? seguinte, se a positividade tóxica é algo
é algo de uma certa forma negativo, imagina a negatividade, né? Então, assim, o que eu tenho para falar é o seguinte: você é um imã. A sua vida é um espelho, metaforicamente falando. Tudo que você joga, você recebe. E aí, essas pessoas, aí cada um vai entrar por um conceito religioso, que a minha ideia aqui não é essa. Mas é te fazer uma provocação. O que você está atraindo? Porque nós somos seres humanos que de uma certa forma não, nós somos seres também espirituais, energéticos, e como seres humanos, espirituais e energéticos, a gente atrai. Isso já tem uma série de estudos científicos comprovando que nós somos energia. E toda energia que você manda, que você coloca em algo, ela se expande, ela se torna mais ampla e você começa a atrair. Você já parou para ver se tem algum amigo dentro do seu ciclo de amizades que você fala assim, cara, eu não sei porquê, mas eu adoro estar perto desse cara. Sim. Nossa, cara, eu tô com ele, parece que o tempo não passa. Quando você vai ver, já passou 2 horas, 3 horas. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa atrativa. Isso. Ela atrai energeticamente, a sua energia se conecta com a dela. Os dois. Já o contrário acontece. Você tá, como você falou, você tá do lado da pessoa, você fala assim, cara, eu não consigo ficar do lado dela, ela é pesada. Sim. Você pode ver, pode analisar essas pessoas, que a pessoa é tão negativa que o corpo dela geralmente vai ficando mais encrunhado. Porque a pessoa que ela é confiante, a pessoa que ela é altruísta, o corpo muda. Então ela já começa, a postura dela começa a ficar muito mais elegante. Ela começa a ficar muito mais para cima. Ela começa a ficar, você vê que a pessoa, não que ela seja exibida, mas que ela tem uma postura muito mais confiante. Porque ela já sabe quem ela é. Ela já entendeu o rolê dela aqui, né? A pessoa negativa não, ela já vai ficando assim. Você inconscientemente, o seu comportamento, o nosso ser humano, ele é tão safo que a gente se comporta, um termo que a gente usa muito na PNL, como espelho também. Então você está num ambiente que tem muita pessoa negativa, consequentemente você vai ser contaminado. É ficar na mesma postura que ela. Você vai ficando na mesma postura, você vai tendo a pessoa... Então, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Extremamente. Não que chega... A positividade tóxica que eles falam hoje é aquela questão de você achar que você sempre tem que estar feliz e bem. Esquece, isso não existe. Isso é importante. É Platão. Isso não existe. Não existe nenhuma pessoa 100% motivada. Não, porque todos os dias eu estou bem, todos os dias eu estou motivado. Mentira. Nós somos seres humanos. Agora, eu entendo que aquele dia eu não estou legal, aquele dia eu não estou muito bem, aquele dia eu preciso eu preciso tirar um tempo para olhar para mim, descansar, parar, refletir, pensar. Ou aquele dia eu estou triste, eu não estou bem, está tudo bem, está tudo certo. Isso faz parte do ser humano. Sim. Agora, o grande rolê é você viver nesse martírio pro resto da vida. Aí, ficar, ó vida, ó céu, ó não sei o quê. Igual aquele desenhozinho que tinha, esqueci o nome, que o bichinho ficava, ó vida, ó. Você pode ver que ele é até mais encurvado, assim. Né? Até a fala, né? Mais cansada também. Né? Mais cansada, né? Então, isso não atrai. As pessoas gostam de quem... Não é quem é 100% feliz, mas elas gostam de pessoas confiantes. Elas gostam de pessoas que chegam e falam assim, Marcos, eu tô com você, tá tudo bem. Você não tá no dia ruim? Porra, vamos junto, o que eu posso fazer para contribuir? Não eu me enfiar no teu buraco. Entrar junto com a pessoa. Não, eu tenho que te dar a mão e falar assim, tá tudo bem, você não tá legal, o que aconteceu? Você tá precisando de ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá, vamos resolver. As pessoas tendem a entrar dentro do buraco junto, vai ficar, não, vamos ficar nós dois aqui no muro da lamentação. E não vai resolver. Muito pelo contrário, não sai os dois, entra o outro que estava fora. Mas, mano, por que você acha que ainda assim, isso que você falou faz total sentido, mas por que você acha que ainda assim as pessoas preferem ficar reclamando, se martirizando, mesmo que no consciente dela ela fala, meu, isso está me levando pro buraco, mas as atitudes dela parece que vai contra, porque é mais confortável. Simples assim. Você está nesse lugar é mais confortável do que você fazer um movimento, fazer uma força de saída. Muito bom.
que é mais confortável? Você caiu num... Vamos falar metaforicamente, mas um exemplo mesmo. Você caiu dentro do buraco. O que é mais confortável? Permanecer ali ou escalar, tentar fazer força para subir? Tá ali já, né? Já tá até acostumado às vezes. E o nosso ser humano, o nosso corpo humano, o nosso inconsciente, ele é feito para te poupar energia, é instinto de sobrevivência do ser humano. Nosso corpo é feito para te poupar energia. A nossa mente, ela é moldada para te poupar energia. Então, todas as vezes que você precisa fazer um exemplo, uma reeducação alimentar, um regime, o que é mais confortável? Você continuar comendo aquilo que você come, ou você por um tempo falar, não, eu preciso me cuidar, eu vou ter escolhas mais saudáveis? Inclusive é o que tem passado muito na minha cabeça. A dificuldade, que é mais fácil continuar agora. Falar, nossa, é um processo muito longo, muito dolorido. Mas por quê? Porque você pensa lá na frente, você só pensa no resultado final. Um grande processo, uma grande mudança de hábito, ela é uma soma de pequenos hábitos, de pequenas vitórias. Então, se cabe uma sugestão, você precisa... cara, eu preciso emagrecer 20 quilos. Porra, mas emagrecer 20 quilos é muito sofrido. O inconsciente já te bloqueia. Você fala, não, demora muito. Agora, quando eu não coloco isso, mas eu coloco assim, cara, eu preciso ter hábitos mais saudáveis, escolhas diárias mais saudáveis. Então eu vou escolher alimentos mais saudáveis todos os dias. Você começa a ter escolhas mais saudáveis, você vai ver, você emagreceu 5 quilos. Uau, você já emagreceu 5. Dali a pouco você emagreceu 10. Dali a pouco você emagreceu 15. Dali a pouco você chegou no... Claro que você não tem... Rob, você está falando que eu não tenho que ter meta? Não, você tem que ter metas. Eu acho que a meta ela vai te traçar aonde eu quero chegar. Mas coloque uma meta que não seja ao ponto de te gerar uma cobrança excessiva e de te bloquear. Não, tá certo. Bom, a gente está partindo aqui para a parte final do episódio. Porque a gente tem um tempo também. Eu imagino que a galera tá do outro lado, assim, falando... tá ali todo mundo concentrado ouvindo você falar. Eu queria que você primeiro mencionasse, né, caso a gente não tenha falado algo que você acha relevante, que você acha importante, porque a gente falou sobre tantas coisas, de repente, tinha um ponto importante que seria bom falar e a gente não tenha falado. Se você tiver algo... Eu digo que às vezes nós somos canais de transformação, às vezes não, nós sempre somos canais de transformação na vida das pessoas. Todo ser humano só que nem todos escolhem ser. E eu, como escolhi isso para minha vida, de querer de uma certa forma ajudar o ser humano, e hoje eu trabalho com isso, eu sempre falo o seguinte, e algo que a espiritualidade tocou muito forte agora no meu coração para falar: não interessa o lugar que você esteja, o desafio que você esteja passando, existe uma saída. Existem pessoas boas nesse mundo, existem pessoas que estão aí querendo te ajudar e querendo te desenvolver e querendo te entregar algo melhor na sua vida. Não se compare pelas pessoas más, não se compare com algo negativo, seja uma pessoa de luz. E existe uma saída. Eu sou Rômulo Gambardella, estou à disposição de vocês sempre para ajudar. Muito bom. Rômulo, quero te agradecer, cara. Obrigado. Querido, obrigado por tudo. Passa seu Instagram, que ficou faltando. Não falamos disso. Bom, para quem aí quer desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, me procure. Eu tenho vários processos de mentoria, né? Meu Instagram é romulogambardella.oficial. Romulo Gambá, aquele bichinho, R na frente, dela com 2 L's, .oficial. Eu tenho várias palestras, treinamentos para a sua equipe, para a sua empresa, para desenvolver o principal combustível da sua organização, que são as pessoas. Então, entre no meu site, que é www.romulogambardella.oficial. www.romulogambardella.oficial. Tamo junto. Maravilha. Todas essas informações vão estar aparecendo aqui para vocês estarem seguindo e acompanhando o trabalho dele. Pessoal, também quero agradecer aqui a Padaria Viana, Daniel Elvas, por ter cedido espaço para a gente. Muito bom aqui, um lugar muito agradável. Então venham conhecer aqui próximo à Estação Paraíso do metrô, na Rua Bernardino de Campos. Também está passando as informações aqui para aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Você, viu?
e que o seu programa seja cada vez mais luz na vida das pessoas, que o que você faz brilhantemente, você contribui também para esse mundo ter mais luz. Tenha certeza e parabéns pela sua atitude, pela sua missão. Amém. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.